Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Nenhum Deus das nações o salvou, e o Deus de Ezequias não será diferente. Senhor, salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. No século 8 a.C., o Império Assírio era a potência mais temida da terra. Seus exércitos marchavam com disciplina implacável, conquistando nações e destruindo cidades sem piedade. As muralhas erguidas pelos homens caíam diante de suas máquinas de guerra, e reis eram humilhados publicamente para mostrar ao mundo que resistir à Assíria era inútil. Jerusalém, governada pelo rei Ezequias, parecia ser apenas mais um alvo. As forças assírias, lideradas pelo rei Senaqueribe, já haviam tomado quase todas as cidades fortificadas de Judá. A vitória parecia certa. Mas esta não era apenas mais uma guerra entre reinos. Era uma guerra espiritual. Os mensageiros de Senaqueribe vieram diante das muralhas de Jerusalém com palavras afiadas como lanças. Ridicularizaram o exército de Judá, zombaram do rei Ezequias e, pior, blasfemaram contra o Deus de Israel. Eles não viam diferença entre o Senhor e os deuses das nações que já haviam destruído. Foi então que Senaqueribe, em seu orgulho, declarou diante de todos: Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Nenhum Deus das nações o salvou, e o Deus de Ezequias não será diferente. Essas palavras ecoaram como um desafio direto ao trono celestial. Para o povo de Jerusalém, não era apenas a vida que estava em jogo, mas a honra do nome do Senhor. A cidade estava sitiada, os recursos limitados, e o inimigo era numeroso demais para qualquer esperança humana. Ezequias, diante da ameaça, não buscou alianças com outras nações, nem confiou em sua própria força. Ele entrou no templo, se prostrou diante de Deus e apresentou a carta de insultos enviada por Senaqueribe. Sua oração foi simples, mas cheia de fé. Senhor, salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. O que viria a seguir se tornaria uma das maiores demonstrações do poder divino registradas nas Escrituras, pois quando Deus decide intervir, nenhum exército, por maior que seja, pode resistir. Na noite mais sombria da história de Jerusalém, um único ser foi enviado para mudar o destino de uma nação inteira. As Escrituras relatam que o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Embora a Bíblia não mencione o nome desse anjo, muitos estudiosos e tradições antigas o associam a Azrael, o anjo da morte. Azrael, na tradição judaico-cristã e também em escritos posteriores, é descrito como o mensageiro da sentença final, aquele que cumpre a ordem divina sem hesitação. Ele não é um espírito de caos, mas o executor da justiça perfeita. Sua função não é apenas tirar a vida, mas estabelecer o peso da santidade de Deus diante da arrogância dos homens. Enquanto os exércitos de Senaqueribe dormiam, confiantes em sua vitória, uma presença invisível pairava sobre eles. A cidade de Jerusalém estava cercada e o povo de Deus aguardava um milagre. Foi então que, segundo a narrativa simbólica que muitos acreditam, Deus chamou seu anjo executor. Azrael, a medida da iniquidade deles está cheia.
esta noite a minha justiça descerá. Vai e cumpre a ordem que te dou. Naquele instante, a escuridão pareceu ganhar vida. Azrael cruzou os céus como uma sombra luminosa, invisível aos olhos mortais até o momento final. Seu toque não era de espada ou de flecha, mas de um sopro divino que separava o espírito da carne. Os assírios, que haviam zombado do Deus de Israel e insultado seu povo, foram atingidos em uma única noite. Ao amanhecer, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento sobre as tendas vazias. 185.000 corpos jaziam sem vida, e Jerusalém despertava para a salvação. Esse ato de juízo não foi fruto de ódio, mas de uma decisão eterna, para lembrar às nações que o poder de Deus está acima de qualquer império, e que sua justiça é tão certa quanto o nascer do sol. A noite caiu sobre Jerusalém, como um manto pesado. Do alto das muralhas, sentinelas observavam o mar de tendas assírias que se estendia até onde a vista alcançava. As tochas inimigas brilhavam como estrelas em um céu invertido, e o som distante de tambores e vozes militares lembrava ao povo o peso da ameaça. Dentro da cidade, famílias oravam em silêncio, e o rei Ezequias, de joelhos, entregava a situação nas mãos de Deus. Lá fora, no acampamento inimigo, os soldados estavam relaxados. Alguns comemoravam antecipadamente a vitória. Outros limpavam suas armas. Senaqueribe, confiante, revisava mentalmente a humilhação que imporia a Jerusalém. Seus mensageiros já haviam declarado ao povo que nenhum Deus, de nenhuma nação, havia sido capaz de impedir o avanço assírio. Foi então que o invisível começou a se mover. Um silêncio estranho, quase palpável, desceu sobre o vale. O vento mudou de direção e a atmosfera carregou-se de uma presença indescritível. Entre as nuvens, um brilho tênue tomou forma, não de sol ou lua, mas de algo vivo. Era o momento determinado. A ordem já havia sido dada. O anjo executor, identificado por muitos como Azrael, atravessava os céus. Sua aparência não era de fúria, mas de solenidade. Cada batida de suas asas carregava o peso de um decreto eterno. Nenhuma espada humana poderia detê-lo, nenhum escudo poderia resistir ao toque de sua missão. Ele desceu sobre o acampamento assírio, como a noite se abate sobre o dia. Não houve gritos de batalha, apenas o cessar súbito da vida. Tenda após tenda, soldado após soldado, o silêncio substituiu o som do respirar. O ar tornou-se frio, e a lua parecia mais pálida enquanto testemunhava o ato. Em Jerusalém, ninguém via o que acontecia, mas um inexplicável alívio começava a encher o coração dos que oravam. Algo estava acontecendo lá fora. Algo que não era humano. Quando a madrugada chegou, a resposta estava diante dos olhos de todos. O acampamento assírio jazia imóvel, como se o próprio tempo tivesse sido interrompido. A ameaça que por dia cercava a cidade havia desaparecido em uma única noite. Mas esse não era o fim da história, pois o que viria a seguir revelaria não apenas o poder de Deus, mas a profundidade do temor que tomaria conta das nações. O amanhecer sobre Jerusalém foi diferente de qualquer outro. Não havia sons de trombetas de guerra, nem o eco dos passos pesados do inimigo. Apenas um silêncio profundo pairava sobre o vale. Quando os batedores saíram para inspecionar o acampamento assírio, retornaram com uma notícia que soava impossível. O exército que cercava a cidade havia sido dizimado durante a noite. Para Ezequias e o povo, não era apenas uma vitória, era um sinal. Não se tratava da força militar de Jerusalém, nem da estratégia de guerra, mas da mão de Deus agindo de forma direta e incontestável. A mensagem era clara.
O Altíssimo guarda os que nele confiam e derruba os que se levantam com orgulho contra ele. Profeticamente, esse evento falava ao futuro. Era um lembrete de que nenhuma potência humana é eterna e que mesmo os maiores impérios são como palha diante do sopro divino. Senaqueribe, que se exaltara como um invencível, agora se tornava símbolo da queda inevitável de todo aquele que desafia o Senhor. O simbolismo também se manifestava na figura do anjo executor. Ele não era apenas um mensageiro da morte, mas um agente da justiça celestial, lembrando que a intervenção divina pode ser rápida e definitiva. Assim como veio naquela noite, poderia vir novamente sobre qualquer nação ou pessoa que se erguesse contra os desígnios de Deus. Para Jerusalém, esse ato se tornaria um marco de fé. Gerações futuras contariam como, em um momento de total desespero, a cidade foi salva por uma intervenção milagrosa. Não foi uma vitória para ser atribuída a homens, mas para ser gravada como testemunho da fidelidade de Deus. Essa história também carregava um aviso. Confiar no Senhor não significa ausência de desafios, mas a certeza de que, no momento certo, Ele se levantará em defesa do seu povo. O povo de Jerusalém havia enfrentado o cerco, o medo e as palavras insultuosas do inimigo, mas manteve a esperança. E a esperança não foi em vão. O livramento de Jerusalém nas mãos de Deus não foi apenas um episódio histórico, mas uma lição eterna. Ele mostra que, por mais cercados e impotentes que possamos nos sentir, existe um Deus soberano que age no tempo perfeito. A vitória sobre o exército assírio é um eco que atravessa os séculos, lembrando-nos que a justiça e a misericórdia caminham lado a lado nas mãos do Criador. Assim como naquela noite, ele continua a observar, pronto para agir quando a fé se mantém firme e o coração permanece voltado para ele.